gente viu, e aí eu vou dar minha primeira opinião quanto ao que eu vi do Ceará de hoje, né? Acho que o Marquinhos Santos escalou um bom time. Acho que na ideia que eu pensaria para esse jogo seria nessa ideia que o Marquinhos fez, embora eu tinha dúvidas se realmente o Vina renderia, porque quando eu vi que eu teria sacado realmente um jogador para colocar o Vina mais à frente, e ele colocaria o Rigonato ali como jogador centralizado, botando o Castilho na direita. Agora tem que ser Yuri Castilho, né? Não pode só falar Castilho. Yuri Castilho à direita e o Mendonça à esquerda. E ele basicamente manteve a equipe. O retorno do Luiz Otávio, não pôde contar com o Pacheco, então o Vitor Luiz jogou. E de resto, o time que ele já vinha utilizando com mais vezes. Então, esse foi o Ceará que entrou em campo contra o São Paulo, também considerado titular. Um jogo que, no primeiro tempo, né, foi um jogo muito brigado no meio de campo. O Ceará teve duas boas chances, uma recuperada de bola do Nino Paraíba, que colocou uma bola na trave, uma outra que foi uma bola cruzada na área em que o Mendonça acho que demorou ali para finalizar, e aí terminou naquele 0-0, e no segundo tempo a gente viu um jogo com mais possibilidades criadas, São Paulo fazendo o gol com o Nicão, belíssimo chute do Nicão, e daqui a pouco você pode até falar se teve falha ou não do João Ricardo ali. Eu vi muita gente falando que ele não teve um bom tempo de reação. Depois ainda teve uma chance ali do Ceará com o próprio Mendonça no cruzamento do Vina, algumas bolas aéreas para lá e para cá. Teve a penalidade, o João Ricardo pegou. E aí, claro, só fiz aqui um breve resumão, mas claro, você vai entrar aí nos detalhes do que você achou da escalação, do time em campo, da postura, o que é que dá para tirar aí dessa partida de hoje, lá no Morumbi, dessa derrota que o Ceará teve hoje, na noite de hoje, jogando pela Sul-Americana. Boa noite. Boa noite, Minhoca, Iago. Eu acho que é muito por aí, Minhoca. Sobre a escalação, eu acho que o Marquinhos Santos apostou na manutenção da maior parte da base do time, mas mexendo em pontos que, taticamente, fazem muita diferença. Você tem um jogador como o Yuri Castilho, que é um jogador forte ali na frente, né? Aumentar essa pressão com base na imposição física, apesar do Kleber ser mais alto e fazer aquela pressão na saída de bola, mas o Yuri é um cara de mais explosão, né? O Kleber é aquele cara mais lentão, mas ele tem aquela rapidez na percepção de botar o pé na bola, e hoje até inclusive roubou uma bola, que foi aquela bola que o Vina cruzou forte demais, né, para o Mendonça. A primeira que você até mencionou, o Mendonça, ele hesita um segundo em vez de se jogar na bola, que era justamente o tempo que ele chegar na bola para fazer o gol, assim. Foi um segundo ali de hesitação. Eu não sei porque que ele não caiu na bola ali, né? A impressão que eu tenho, Léo, é que talvez ele achasse que a bola sobraria, porque ele faltou atacar a bola, assim, sabe? Exatamente. Ele ficou meio que esperando. Exatamente. Eu acho que o Sérgio Ponte está até dizendo na rádio, né? Assim, chuta, meu amigo. E se acertar a cabeça do Felipe Alves, paciência, entendeu? Parabéns. Mas assim, obviamente não era na maldade, mas assim, tenta chutar a bola. E eu acho que ele teve ali o receio de bater na bola, perdeu uma boa chance ali. Não, exatamente, brincando. Mas foi aquela coisa do... Ele não é centroavante, né? Assim, aquela coisa que normalmente, se fosse o Kleber, teria se jogado. E na segunda ali, eu acho que uma roubada de bola muito do Kleber, que virou um lançamento, e que o Vina cruzou com muita força ali para o Mendonça. Naquela ali, o Mendonça não tinha nem como chegar, apesar da velocidade. Mas, complementando, assim, gostei da escalação inicial. O Rigonato já pedia para ser titular, assim, realmente é um jogador que já mostrava o seu diferencial especial no que o Ceará precisa, que é alguém que consiga enxergar taticamente, e não... Porque, assim, a impressão que dá é que o desarranjo do Ceará, além da falta da percepção do treinador nas mudanças, na modificação de posicionamento durante a partida, porque isso é fundamental na leitura do adversário, é como se fosse uma mentalidade do Marquinhos. Essa bagunça tática, essa falta de qualquer conceito estabelecido, acaba, de certa forma, contaminando os jogadores. Você percebe o jogador mais lento, você percebe o jogador com menos intensidade, você percebe o jogador girando mais com a bola, até porque o espaço tá mais mal aproveitado. Então, hoje, você percebeu o time mais intenso, assim, mais correndo mais, o que dava uma impressão que o time estava melhor organizado em campo. Mas o time estava apenas ocupando o espaço com intensidade, não era com ajuste posicional. Você percebia claramente que os jogadores tocavam menos na bola, prendiam menos a bola, porque os outros jogadores se desmarcavam mais, se giravam mais.
e era algo que a gente mencionava que era muito particular do próprio Thiago Nunes, né? Que essa semana abriu a boca para nem dizer. Mas você percebia assim, que o time demonstrava um sinal que seria competitivo, mas, mais uma vez, com muito na base da vontade dos jogadores e da forma como os jogadores encararam a partida. Se aqueles jogadores tivessem entrado em campo com a mesma intensidade, com o mesmo estilo que eles estavam implementando. Nos últimos jogos, a gente teria visto mais um jogo contra o Juventude, mais um jogo contra o Palmeiras, porque do treinador a gente não via nenhuma modificação considerável na parte tática, nenhuma evolução, e isso não pode ser, não foi percebido em nenhum momento hoje também. Repito, assim, o que se verificou hoje de um futebol competitivo do Ceará, eu atribuo totalmente à intensidade dos jogadores, assim, que com base na força física, na correria, eles ocuparam espaços e permitiram que os outros companheiros prendessem menos a bola para poder achar aquele espaço que não existia. Então o Ceará, o São Paulo fez aquela pressão natural no começo do primeiro tempo. Aliás, o Ceará... só para destacar um ponto que é muito importante também no começo da partida, né? O Rigonato sai praticamente no primeiro lance, né? Ele dá um pique para tentar disputar a jogada, ele até consegue ali, né, uma disputa, e aí ele sente, né, exatamente a coxa do lado interno da coxa, né, da coxa direita. E aí aquilo que eu lembrei logo do que foi falado na coletiva passada do Marquinhos, né, que ele tinha pensado em colocado como titular no jogo, e aí não colocou, porque o próprio Rigonato tinha pedido para segurar um pouco, botar ele aos poucos. E aí no primeiro pique dele, ele já sente, depois ele acaba colocando o Sobral. Exatamente, assim. E a lesão do Rigonato, eu acho que ela valida muito mais a não utilização dele anteriormente, em mais momentos, do que propriamente a utilização dele nega ou interfere de forma negativa na utilização dele hoje. Eu acho que hoje realmente ele era para ter sido titular, assim, até porque não foi uma lesão que aconteceu no minuto 50, 60, não, foi no minuto 2, 1, entendeu? Assim, ele realmente valida a decisão de poupar ele, a análise do próprio jogador e a forma como o treinador respeitou isso. Mas o São Paulo começou tentando mais, tentando sufocar, fazendo aquela pressão de que realmente joga em casa, de quem tinha muitos desfalques, mas que precisava fazer o resultado. E o Ceará muito sólido na defesa, assim. A defesa do Ceará, que cada vez mais, assim, é impressionante, como mesmo criticado, o Luiz Otávio, ele se mostra hoje insubstituível, assim. É um jogador muito seguro, vai ter mais partidas, assim, porque são anos de clube, né? São anos de atuação em muito alto nível, assim, mas se você pegar a média, a regularidade do que o Luiz Otávio entrega de partidas seguras, o número é muito superior àquelas partidas onde a gente lembra que o Luiz Otávio errou só tudo. E hoje foi uma das partidas muito seguras do Luiz Otávio, e já adiantando aqui, não acho que ele teve culpa ali no chute do Nicão, assim, porque foi muito semelhante a do Roger Guedes contra o Corinthians, assim, é um chute muito rápido, não é aquele chute que o jogador ajeita, conduz e bate. O Nicão, aquele chute é muito do Nicão, assim. E ele é muito bom nisso, o Nicão, né? Exatamente. De pegar, girar e bater. Porque bem. Não é aquela característica do Nicão, assim, não é aquele toque no pé para ajeitar, para chutar. O toque que ele dá no pé é como se jogasse velocidade para o outro pé se chocasse. É uma coisa muito dele, assim. É um talento dele, assim, que jogava no Ceará, já era muito, muito assim. Então, assim, é uma bola que é impossível ter reação para o zagueiro. É impossível, não. É muito difícil. E para o goleiro também. Ele está com a visão encoberta ali. Uma bola que sai muito rápida. Enquanto ele, na visão do goleiro ali que está encoberto, o momento do chute é praticamente o mesmo momento que o goleiro enxerga ajeitada, assim. Ele vê o jogador ajeitando e a bola já está dentro do gol, assim. É um chute de extrema felicidade, assim, do Nicão. E eu isento totalmente o Luiz Otávio e o João Ricardo nesse lance. Mas o São Paulo imprimindo a lógica da partida, que era dominar mais o ataque, ter a posse da bola, e o Ceará muito seguro. Assim, eu imaginaria uma partida de pressão do São Paulo, mas de muita insegurança da defesa do Ceará. Mas foi surpreendentemente de forma positiva, assim, um Ceará seguro defensivamente, assim, sem deixar muitos espaços, muito firme na marcação, muito concentrado, e era uma coisa que a gente
né, Minhoca? Reclamava muito nos outros telecasts, assim, a falta de concentração do sistema defensivo do Ceará. E hoje não, parecia que a mentalidade era outra, assim, eles estavam muito ligados. Deixa eu botar uma vírgula aqui, né? Assim, eu concordo plenamente. Eu acho que quando o São Paulo teve a bola, e eu acho que o Iago também vai concordar, o Ceará se protegia muito bem. Eu acho que até mais ainda quando chegou o Sobral, que aí você tinha 2 caras de recuperação no meio de campo, Sobral e Richardson. E também o próprio Richard que estava se movimentando muito bem. Teve momentos que o Richard ia para o ataque e tudo mais. Mas o que é que, mais uma vez, volta a falar, e aí entra de novo Marquinhos Santos, o São Paulo teve 5 escanteios no primeiro tempo. O Ceará acho que ganhou uma bola aérea. Essa bola parada que o São Paulo tentava, geralmente, ou com o Igor Vinícius, ou com o Wellington, a defesa do Ceará não conseguia tirar. Tanto é que uma das chances, a melhor chance do São Paulo no primeiro tempo, foi ali o João Ricardo abafando o chute do Léo, né? O Léo que já estava ali na pequena área praticamente para fazer. Então foi a única coisa defensiva nos primeiros 45 minutos que eu achei que o Ceará deu bobeira, que foi novamente algo que eu venho falando também há muito tempo. A bola defensiva do Ceará, que tomou o gol contra o Fluminense, tomou o gol contra o The Strongest, é um problema que eu ainda acho que o Marquinhos, até agora, não me parece que nem treina, né? Assim, porque todo jogo, uma bola parada do adversário, a defesa do Ceará não consegue tirar. E aquela bola que você mencionou aí, daquela defesaça do João Ricardo, ela é muito característica de vários gols que o Ceará tomou na temporada, assim. Sim. Uma bola escorada de cabeça e você acha um jogador do outro lado sozinho. Assim, a marcação está totalmente mal posicionada. Mas o primeiro tempo foi realmente isso, assim, um retrato que a gente já esperava, com exceção desse bom posicionamento da defesa do Ceará, com exceção das bolas aéreas, sem dúvida nenhuma. Assim. Principalmente as bolas aéreas realmente cruzadas de linha de fundo, que era onde o São Paulo tinha aquela de frente. A defesa do Ceará é muito boa de rebater aquelas bolas. Sim, assim. Tanto o João Ricardo tem um tempo para aquela cabeçada de frente. E eu acho que foi o erro do São Paulo que, por momentos, muitas vezes insistiu no bico da área ali, naquele cruzamento em diagonal. O Caléria. Exatamente. E o Messias ali, o Luiz Otávio, eram bem soberanos nessa questão. Mas o primeiro tempo, assim, foi bem pegado, assim, como você disse, assim, não foi um jogo ruim, mas foi um jogo de muita intensidade, muita força, muita briga, e de 2 times que tentavam ali tocar a bola, mas um jogo com característica de jogo decisivo, assim. É um jogo bem amarrado, clássico, né, vezes, um jogo amarrado, um jogo clássico, e eu percebi o Ceará também muito inteligente no jogo, e o São Paulo realmente fazendo o papel que lhe cabia, considerando também os desfalques que ele tinha para essa partida. E, assim, é inegável que o São Paulo tem esse foco de ganhar essa Copa do Brasil, né? Assim, o São Paulo... Sul-Americano. Não, ganhar a Copa do Brasil. Sim, Copa do Brasil também. A Sul-Americana para o São Paulo aparenta que é algo que o clube coloca bem em segundo plano, assim. E, assim, é claro que isso, de certa forma, permeia a cabeça do jogador, do clube mesmo, assim. A mobilização é diferente. A mobilização não, é porque, assim, não, só para explicar, eu acho assim que o Ceni ele está focado em uma das Copas. A melhor chance para o São Paulo e para a Libertadores é ganhar uma dessas Copas. O Copa do Brasil, que eu acho que é o desejo maior, mas se não der pela Copa do Brasil, ele vai tentar a via Sul-Americana, entendeu? Principalmente porque o Rogério Ceni é tarado por título, né? Então ele vai tentar ganhar título, seja uma ou na outra. No Brasileirão é que eu acho que não tem condições de São Paulo, né? Até a chance de Libertadores pode acontecer. Mas eu acho que o foco dele, até porque, né, na Sul-Americana restam 4 jogos, né? O jogo da volta, os 2 da semifinal e a final única, e na Copa do Brasil mais 5 jogos. Uhum. E aí terminou o primeiro tempo com um resultado muito satisfatório para o Ceará, em especial por essa defesa do João Ricardo ali nos minutos finais, que realmente deu aquela sensação de precisa acabar. Assim, precisa acabar porque a gente está muito no lucro com esse empate no primeiro tempo. E não só pelo empate, eu acho que pela forma como o time se portou. E não por causa do Marquinhos Santos, assim, apesar do Marquinhos Santos. Assim. E apesar do time ter, já mencionado que o time competiu, o time foi competitivo, eu acho que era justamente quando o time adquiriu um nível de competitividade dentro da partida, que o papel do treinador dentro de campo, com a leitura tática do adversário, era fazer evoluir, era achar o espaço a ser explorado. Porque o time se organizou. Então, é o momento onde o treinador faz a leitura do jogo, a leitura do adversário e acha os espaços, as fragilidades. E coloca aquele time que está competindo em um nível de ser letal. E é isso que faz falta um treinador. Assim, é isso que a torcida lamenta tanto.
E já tá virando uma cantilena repetitiva a todo o telecast, a toda a postagem de torcedor do Ceará. É algo recorrente, assim, entre os assuntos dos... Inclusive, eu li que o Marquinhos Santos começou a ser pressionado agora porque o Fortaleza ganhou. Aí eu comecei a rir. Porque eu não acredito que o Thiago Nunes e o Guto trouxeram isso aí de volta, porque é um absurdo. O Marquinhos Santos é vaiado desde o segundo jogo. Desde o segundo jogo ele é vaiado, assim. É um treinador que a torcida não vê expectativas e que eu falei aqui no último telecast, depois no Twitter eu destrinchei um pouco mais o pensamento, porque é tradicional no futebol dirigentes usarem medalhões, treinadores renomados, vitoriosos, para blindar a diretoria. Então, assim, você está numa crise, aí você traz um Luxemburgo, você traz um Filipão, você traz um cara desse para lhe blindar, lhe ser um escudo para a sua diretoria. Mas é raríssimo no futebol a gente ver o que está acontecendo no Ceará, que é manter um treinador ruim para blindar a diretoria. Porque, assim, há muito tempo, a diretoria do Ceará, que era tão criticada, parou de ser criticada. Porque as críticas são todas no Marquinhos Santos. Assim, vai para a rede social, estão esculhambando o Marquinhos Santos. Esqueceram a diretoria. E parece que é uma conveniência enorme nisso. Assim, porque é absurdo que não se exista no departamento de futebol do Ceará uma leitura que o trabalho não é bom. Que o trabalho precisa ser descontinuado urgentemente. E a cada resultado, a cada partida, a cada semana que o time não evolui o futebol, a diretoria tem mais culpa nessa escolha. Eu acho que o Marquinhos Santos vai sendo absolvido aos poucos, até o ponto de, se essa situação se estender demais, ele vai ser o menos culpado. Vamos parar de reclamar do Marquinhos Santos, porque não tem mais o que fazer. Ele realmente é limitado, mas quem está mantendo ele está deixando de tomar a decisão. Então, no segundo tempo, achei que o Ceará foi melhor. E eu acho que a entrada do Kleber fez toda a diferença. Assim, é impressionante. Assim, além do Castilho não ter feito uma boa partida, aquela pressão do Kleber ali no ataque é muito importante taticamente para o Ceará. Assim, é um jogador que a gente repete demais isso aqui. Aquela pressão, aquele tempo de bola que ele tem ali, a envergadura que ele tem ali, que permite ele dar uma esticada que surpreende o jogador. E que quase saiu ali aquele gol do Mendonça. Se o Vina acerta um pouquinho mais a força do chute, o Mendonça teria finalizado com tranquilidade ali. Então, no segundo tempo, o Ceará teve mais chances, até aquele gol do Nicão, que teve boas chances de criar. O Ceará competiu mais que no primeiro tempo. Acho que no primeiro tempo o Ceará se preocupou muito em não tomar o gol ali, não perder a vantagem ali do empate, assim, não ceder terreno para o adversário. O Ceará quis ali mais segurar, cozinhar o jogo, amarrar mais, e no segundo tempo o Ceará viu que dava. Assim, foi achando os espaços, foi tocando a bola, e com essas chances que foram sendo criadas, foi dando uma expectativa que era possível. Se não segurar o resultado, de repente, no contra-ataque ali, fazer 1-0 e dificultar um pouco mais para o São Paulo. Mas ali a felicidade do Nicão foi extrema naquele chute, assim. Não foi aquele gol criado ali de uma jogada trabalhada, triangulação ali de fundo. Foi um lance ali, até porque o próprio Nicão começou a jogada, né? Ele começou a jogada e terminou ali com aquela batida ali, super feliz, que eu repito, não vi falha nem do João Ricardo, nem do Luiz Otávio. E depois disso o Ceará foi tentar um pouco mais para cima, buscou mais o ataque, tocou mais a bola na frente, tentou mais, mas veio o lance do Vitor Luiz, que muito semelhante, né, muito parecido com o lance do Bruno Pacheco contra o América Mineiro, aquela cotovelada onde o jogador está visando a bola ali e não tem intenção nenhuma não tem movimento nenhum de alavanca. Pelo menos não expulsou, né? Como eu nem lembro quem era o árbitro daquele jogo do Goiás. Eu esqueci agora. Mas expulsou o Pacheco, assim, a gente viu lances, é o que eu falo, e assim, sem comparação com o clube, pelo lance. Aquele lance do Tite, que sequer foi marcado pênalti contra o América Mineiro, foi muito mais pênalti do que esses dois, porque a alavanca que ele faz com o braço é completa. Assim, ele faz a alavanca completa da cotovelada. E tanto o Bruno Pacheco como o Vitor Luiz, eles fazem o movimento de subir e descer, assim. E realmente bate o jogador e o sangue assusta, mais uma vez. O VAR chama o lance, aí vê o ângulo, aí vem câmera lenta. Eu não achei pênalti e achei que isso foi uma oportunidade de João Ricardo, já dando um spoiler para mim, ser o melhor da partida, assim.
ele pegou o pênalti, ele pegou aquela bola difícil ali, queima-roupa no final do primeiro tempo. Ele pegou o pênalti, foi decisivo no rebote do pênalti. Assim, é um goleiro. Ele pegou uma do Luciano também no segundo tempo. Teve a do Luciano no segundo tempo. Que foi até mesmo ali, muito próximo ali a do Nicão, né? Só que isso, a do Nicão foi rasteira, né? A do Luciano foi mais rasteira. E eu acho que ali deu um ânimo para o Ceará, né? Que nos minutos finais do jogo cresceu e foi até mais efetivo um pouquinho, mais uma vez na base da intensidade, da vontade, da força e pouco relacionado a uma organização tática, a uma leitura, a mudança de posicionamento. Então, eu acho que o Ceará sai satisfeito com o resultado. Poderia ser melhor, mas eu acho que o pênalti dá essa sensação, assim, que foi um bom resultado. A perda do pênalti dá uma sensação de como se fosse um empate. Então, a gente deve ter lotação máxima, 50 mil pessoas no Castelão na próxima quarta-feira. E a torcida vai acreditar muito. Eu acho que a torcida sai ainda confiante, assim, não tem sensação qualquer que está perdida. Eu acho que se o time jogar em casa com o padrão que jogou hoje, de vontade, repito, não um padrão tático, um padrão de vontade, com o diferencial que a torcida faz, eu acho que o Ceará tem chance de buscar essa classificação, eu não tenho dúvida alguma, assim, tem peças para isso, vai ter o apoio da torcida e tá vivo, o time tá vivo, trouxe para casa a decisão e eu acho muito possível obter essa classificação. Não vai ser fácil, mas possível.